Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre caracterização do tráfego ferroviário. Infelizmente, hoje nós não tivemos a nossa aulinha, então eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que eu ia passar nessa última aula. Bom, quando eu falo de caracterização do tráfego ferroviário, eu estou falando sobre capacidade. Da mesma maneira que nós. Ai, caiu aqui. Da mesma maneira que nós falamos de capacidade para o tráfego rodoviário, nessa questão de analisarmos a velocidade média de viagem, a percentual de tempo gasto no tráfego, nós também analisamos a capacidade para o tráfego ferroviário. Seja o tráfego de carga ou o tráfego de passageiros, né? O deslocamento para cargas ou o deslocamento para passageiros. Então, vamos lá. A questão da capacidade no sistema ferroviário, ela é dividida em capacidade teórica, né? Que é obtida pela otimização do conjunto de fatores que condicionam a capacidade, né? Ou seja, seria o valor máximo de trens trafegando em uma determinada linha, né? Em um intervalo onde não haja congestionamento, porque essa é uma das principais características, né, positivas da ferrovia, porque como há um controle do tráfego maior, o que é que acontece? É praticamente congestionamento zero, porque há um controle da velocidade, de um intervalo entre a passagem de um trem e outro. Só que nessa questão, o nome já diz, a capacidade teórica, ela é praticamente impossível de ser obtida, porque existem circunstâncias que elas estão acima do cálculo. Então, ela é um ponto a ser alcançado, né? É um tipo de capacidade a ser alcançada, só que ela é impossível, assim, de você chegar até ela, por isso que o nome dela é teórico. Nesse sentido, nós temos a capacidade prática, que é a capacidade que eu consigo alcançar, né, até um determinado patamar dessa teórica, né, obtida considerando-se as condições padrão de operação real, aquilo que pode ser feito, e para um nível de serviço especificado, né? Um outro tipo de capacidade também é a efetiva, que é justamente a capacidade que ocorre, né? Nessa caso, ela é inferior à capacidade prática e que seria a meta obtida na questão da melhoria operacional da logística, né, do deslocamento desses trens. Então, é a que realmente você consegue alcançar com aquilo que você tem disponível para o controle do tráfego desses veículos. E, por fim, aí, nós temos, então, a capacidade econômica, que é a que se obtém quando eu vou reduzir o meu custo de operação, né, do meu transporte a um mínimo, ou seja, vou trabalhar o mais economicamente possível sem que eu tenha perda do nível de serviço fixado. Por exemplo, se eu quero em uma determinada linha que trafegue 5 trens indo e 5 trens voltando, se a quantidade de veículos que eu consigo manter em um valor X, então eu vou ter aí a minha capacidade econômica. E ela é a meta para termos empresariais, onde, né, principalmente nos metrôs e também em transporte de cargas específicas, né? Por exemplo, você tem um transporte de carga de óleo, combustível, então você vai trabalhar aí em termos de economia para com que você possa ter aí uma margem de lucro desse transporte que você está fazendo. Lembrando também que, olha só, o transporte ferroviário, em termos logísticos econômicos, ele vai ter aí um ganho, né? Ele vai aí meio que ganhar do sistema rodoviário, porque como eu transporto várias toneladas
vários volumes de uma vez só, vai depender da quantidade de vagões que a minha locomotiva ela pode transportar, mas se, por exemplo, você fizer uma conta, né? Você tem uma locomotiva que ela consegue deslocar cerca de 100 vagões, cada vagão tem uma capacidade, em média, né, de 42 toneladas. Você vai fazer a conta aí, você vai ter um valor muito maior para um deslocamento só do que um caminhão, né, do que um caminhão do sistema rodoviário, que o máximo que ele transporta para um veículo apenas são de 53 toneladas, que é o nosso trem-minhão. Aqui tem uma chargezinha que eu quero que vocês reflitam um pouco, que é a seguinte: eu quero ser maquinista de trem. Nós não temos ferrovias. Eu sei. Quem sabe isso muda no futuro? Eu só não quero mais ser caminhoneiro. Então, por que será que ele está falando isso? Né? Por que ele não quer ser mais caminhoneiro e por que ele quer ser maquinista de trem? O que é que vocês acham? Vão falar para mim na próxima aula, tá bom? Vamos ficar para reflexão. A capacidade no sistema ferroviário, ela importa muito. Por quê? Porque o maior ativo da ferrovia é a infraestrutura. E, falando em termos gerais, a infraestrutura é o maior ativo praticamente em qualquer sistema de transporte, porque se eu não tiver infraestrutura, se eu não tiver uma hidrovia, se eu não tiver uma estrada, eu não vou conseguir fazer o deslocamento. Né? Então, maximizar a utilização da minha infraestrutura, dependendo do meu tipo de transporte, ele é necessário para quê? Para com que ele gere faturamento, para com que ele gere aí economicamente um capital de giro, e é lógico, para com que eu tenha lucro, né? A capacidade ociosa insuficiente são igualmente ruins. Vou deixar um link para vocês sobre o que está acontecendo com os cruzeiros, os navios aí grandes, turísticos, e eu quero que vocês assistam um vídeo pequeno de 1 minuto da BBC, que é o que está acontecendo com eles com relação à situação da pandemia, para vocês verem que existem vários fatores que podem ser determinantes na infraestrutura do teu sistema de transporte. Por isso que a infraestrutura ela é dita como o maior ativo, né, em qualquer um dos sistemas de transporte. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, aquilo que eu não tenho domínio, eu não tenho como gerenciar isso. Então, é por isso que, quando você analisa o sistema ferroviário, você encontra um centro de operações e controle muito mais eficiente do que no sistema rodoviário. E a questão da medição e do monitoramento da capacidade vai viabilizar, né, uma utilização mais eficiente dos recursos que envolvem sistemas de transporte. De uma maneira geral, quando eu falo nesse tipo de capacidade, né, na capacidade dessa maneira, eu também posso aplicar isso para qualquer um dos sistemas de transporte, porque sem a infraestrutura, como eu já falei, não vai ocorrer o meu deslocamento. Então, quando eu digo que a capacidade importa, eu estou tentando atingir determinados objetivos. Quais são eles? Aumentar a utilização da minha infraestrutura para com que eu tenha maior rendimento, eu tenha mais deslocamento, tenha mais pessoas se deslocando, mais pessoas utilizando o meu meio de transporte, aumentar a confiabilidade nesse sistema, nesse tipo de veículo. Imagina só, por que tem muita gente, né, analisando aqui para Teresina, que prefere comprar uma moto, prefere parcelar em trocentas vezes e comprar um carro popular do que continuar utilizando o ônibus coletivo? Porque você não tem confiabilidade no sistema, porque não é atrativo, porque não é confortável, porque não é eficiente. Então, o que acontece? As pessoas vão deixando de utilizar, né? Vão deixando de utilizar esse sistema, porque ele não é confiável. Eu não vou pegar um ônibus para ir lá no Mucambinho, porque se eu pegar um ônibus 9 horas saindo
do Parque Piauí, eu vou demorar uns 50 minutos para chegar lá, 1 hora para chegar lá, quanto que se você tiver um carro, uma moto, você vai levar aí de cerca de 20 minutos, dependendo do trânsito. Reduzir os custos de capital e de operação do teu sistema e equilibrar os objetivos que são conflitantes. O que isso quer dizer? Bom, às vezes, o custo operacional ele pode ser um pouco maior do que o custo da infraestrutura, né? Os investimentos iniciais podem ser no sistema ferroviário e são, né, maiores do que comparativamente, né, ao rodoviário. Mas isso, a longo prazo, isso vai mudando, porque é uma infraestrutura robusta, é uma infraestrutura que tem uma vida útil maior e que ela já instalada e já pronta para utilização, você pode utilizar essa infraestrutura para vários tipos de trens diferentes, locomotivas diferentes, vagões diferentes, produtos diferentes que você pode transportar em um volume de carga muito maior. Então, é por isso que a capacidade da minha linha, do meu sistema, né, no caso do ferroviário, ela é muito importante. E o que é que pode afetar? Né? O que é que pode afetar a capacidade da minha linha? Né? O meu plano de operação, porque se o meu plano de operação dos veículos não for eficiente, isso vai afetar a capacidade. As minhas seções de bloqueio, né? E o percentual de linha dupla. Quanto mais linha dupla, né? Dupla, tripla eu tiver, mais veículos eu vou ter se deslocando nessa linha e, consequentemente, mais cargas e mais passageiros eu vou poder transportar. As seções de bloqueio, elas são importantes porque, em se tratando de linha singela, o que é que acontece? Quanto mais linhas de bloqueio, mais eu vou ter cruzamentos para ser feito. Ou, por exemplo, se eu tiver um veículo em sentidos opostos, né? E um estiver carregado e comumente o outro está descarregado, o que é que acontece? Eu posso ir deixando esses veículos na seção de bloqueio e permitindo a passagem livre da linha singela para os veículos que estão carregados. Foi uma coisa que eu falei para vocês em aulas passadas. E a questão da operacionalização, né? A operação do meu sistema, no que é que ele pode afetar a minha capacidade? A hora de pico, em se focando no transporte de passageiros, principalmente, na velocidade média do meu veículo, nas interrupções do tráfego que podem ocorrer e nas ordens de reduzir velocidade para com que não haja um conflito entre veículos em sentidos opostos. Então, isso também pode alterar a capacidade do meu sistema de transporte ferroviário. O desafio principal nessa questão da capacidade, né, do sistema ferroviário é a linha singela. E dentro da linha singela, o principal desafio está na questão dos cruzamentos. Os cruzamentos, eles são pontos de fragilidade, porque se você não tiver uma boa logística, você pode ter acidente com veículos, com pedestre, com ciclistas. Então, assim, você tem que ter cruzamentos bem sinalizados, você tem que ter um centro de operações e um maquinista com perícia para com que, dentro de alguma emergência, ele possa tomar as providências cabíveis. E ainda também sobre a linha singela, nós podemos observar a questão justamente de veículos em sentidos opostos com velocidades diferentes. Então, é necessário que na linha singela eu tenha uma operacionalização, né, bem eficiente para com que não ocorra a redução da minha capacidade. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês sobre seção de bloqueio, sobre desvio e a necessidade de vários desvios, de várias seções de desvios
para que eu possa aumentar a minha capacidade. Quanto mais desvio, quanto mais seções, mais eu vou aumentar a minha capacidade de transporte dentro da minha linha, né? Por quê? Não é limitada apenas pelo espaçamento entre trens, e é preciso considerar o encontro desses trens, por exemplo, aqui, ó, se deslocando em direções opostas. E isto impõe restrições ao planejamento. Então, o que é que eu preciso? Quanto mais essas seçõezinhas aqui, ó, de desvio eu tiver, mais eu vou aumentar minha capacidade, porque às vezes esse veículo aqui que ele está carregado, o que é que acontece? Eu vou ter que mandar reduzir a velocidade dele para dar tempo de um descarregável conseguir chegar numa seção dessa, entrar nessa seção, para com que possa liberar o caminho. Então, quanto mais seções eu tiver, né, mais eu vou aumentar a minha capacidade. Qual é a contrapartida disso? Economicamente falando, é que eu vou ter que ter um investimento na infraestrutura. E a infraestrutura é o principal ativo do sistema de transporte. Então, como é que ocorre esse controle, né? Eu trouxe o diagrama bem simples, é um diagrama de cruzamento de trens, tá? Esse cruzamento é o cruzamento do veículo, tá? Não é o cruzamento da infraestrutura, mas sim dos veículos, tá? Esse aqui é um pouquinho diferente, onde a linha azulzinha é esse trenzinho azul aqui, tá? Esse aqui é um trem, tá, gente? Esse aqui é um trem, vocês sabem que eu não sou muito boa no desenho, tá? E essa vermelhinha aqui são outros trens. Então, esse vermelhinho está carregado e o azulzinho está descarregado. Então, toda vez que o azul ele vai chegar numa seção de bloqueio, ele tem um tempo de parada, tá? Ele tem um tempo de parada aqui para o quê? Olha só, a linha vermelhinha está passando direto. Em cada seçãozinha dessa aqui, ele vai passar direto. Porque ele vai ter prioridade na linha para com que eu aumente a capacidade dele ter essa prioridade, ele desenvolva uma velocidade média de viagem, com que ele cumpra ali um determinado tempo para ele chegar no local para fazer o descarregamento, eu preciso ter seções de bloqueio, né, para com que os meus veículos, que eles já estão descarregados, eles possam aguardar para com que o vermelhinho carregado ele possa passar. Então, toda vez que eu tenho esse intervalozinho, significa que é uma seção de bloqueio. Então, aqui é outra situação, olha só. O vermelhinho, no tempo 2 aqui, ó, o vermelhinho está passando reto e o azul está esperando ele passar. Aqui, da mesma maneira, esse aqui veio chegando, ele vai esperar, o azulzinho está esperando aqui, ó, enquanto que o vermelhinho está passando direto. Em um tempo T3, olha só, nesse caso aqui, que eu marquei, o azul ele já está voltando para a linha principal e o vermelho já passou. O que é que acontece? O engenheiro do centro de operações, ele tem que calcular qual velocidade esse trem aqui, ele tem que manter para com que ele chegue nessa próxima seção aqui, para que esse outro aqui que está carregado, ele não precise reduzir a sua velocidade com que ele passe direto. E aí, é nisso que se trabalha a questão da capacidade efetiva do meu sistema. Porque quanto mais eficiente for a questão do meu controle em gerenciar, né, os veículos carregados dos descarregados, maior capacidade na via eu vou ter. Uma outra opção também é essa aqui, olha só. Esse aqui, ele está descarregado, esse aqui está carregado. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Eles estão desenvolvendo uma velocidade constante. Ó, a linha está retinha, a linha está retinha. O que é que acontece na hora do cruzamento? Ele vai para a seção, reduz o tempo, olha só, o tempo está segurando aqui, ele está mantendo o mesmo tempo, não está se deslocando. E o vermelho vai passar. É uma
situação de passagem. Às vezes, os dois estão carregados, só que o que é que acontece? Esse aqui, ele tem um tempo de entrega menor do que esse aqui tem que chegar primeiro. Então, o que é que acontece? Há uma solicitação do centro de operações para redução dessa velocidade ou para o aumento da velocidade para ele chegar aqui a tempo e esse trem vermelhinho ele poder passar. E tudo isso é feito de maneira controlada. Você tem uma velocidade máxima que o teu trem, de acordo se ele está carregado ou não está carregado, e da bitola da linha, né? Que lembra que a bitola é a distância entre os trilhos. Essa velocidade, ela seja uma velocidade de segurança, né? E com que os veículos eles consigam fazer essa ultrapassagem. Observe, então, que para a linha singela, né, é uma linha que possui apenas um sentido, né, para a linha singela, quanto mais seções para desvio essa linha tiver, mais possibilidade de aumentar a capacidade da minha linha eu vou ter. Não tem fórmula mágica para se resolver essas questões de transporte. É necessário você analisar e planejar. Você tem que parar, analisar todo o conteúdo que você tem, e aí, então, você trabalhar no planejamento desse teu sistema. E aí, lembra lá daquela primeira aula, né? Esse planejamento, ele é cíclico. Ele tem um ciclo. Ou seja, é como se fosse aí quando você fala em níveis organizacionais, essa questão de qualidade dos sistemas de transporte, você planeja, você põe em prática, você analisa se aquilo que você põe em prática ele está sendo realmente efetivado. Se não atingiu aquilo que você gostaria, você vai analisar quais são os gargalos, onde você tem que melhorar, e você planeja novamente, e isso vai sendo cíclico, porque todo sistema de transporte ele é dinâmico. Zona urbana, zona rural, lógico que a zona urbana ela tem uma dinamicidade maior, mas ocorrem mudanças, então você tem que sempre estar adequando o planejamento do teu transporte para a situação atual. Então, olha só, como é que eu vou aumentar a minha capacidade? Eu já dei o bizu, né? O primeiro bizu é, quanto mais sessões, melhor. Mas você pode aumentar a velocidade do trem, você pode reduzir o pico de tráfego, né? Você evitar trafegar, principalmente com os trens carregados em horário de pico, e deixar esse horário de pico só para os descarregados, no sentido só, né? Reduzir o número de espera e de ultrapassagens, né? Com relação à infraestrutura, reduzir os blocos de sinalização, adicionar ou ampliar desvios de ultrapassagem e você adicionar linhas. Você vai ter que analisar. Opções de operação precisam ter prioridade, porque elas são tipicamente mais baratas e rápidas do que mudanças na infraestrutura. Então, quanto mais eu conseguir mexer na operacionalização do tráfego dos meus trens, mais barato vai ser do que eu implantar uma nova seção, ou do que eu duplicar a minha linha, né? Esse tipo de tomada de decisão, você também tem que levar em consideração a questão da viabilidade econômica do teu sistema. Existem fatores que podem influenciar, por exemplo, fatores internos, características geométricas e construtivas da via permanente, características operacionais do material rodante de tração e do rebocado, que é o sistema roda-trilho, as características do plano de via, cada linha, ela tem um plano de ação, a questão do licenciamento dos trens e do controle, nível de treinamento e disciplina das equipes operacionais. Quanto mais uma equipe treinada eu tiver, mais operacional e mais efetivo vai ser o meu tráfego. E a questão da eficiência do gerenciamento. Você tem que ter um bom trabalho de gestão, e o trabalho de gestão ele vai refletir naquilo que você planejou para o teu sistema de transporte.
Nós tivemos um bom exemplo de prática com relação àquele nosso projeto rodoviário, justamente nessa questão de você planejar ou de você propor melhorias ou novas implantações, né, numa área urbana, por exemplo. Também eu tenho fatores externos, a questões de características de relevo, de clima, né, a questão da demanda da região, questão do meio ambiente, marco institucional, as leis, o controle de tráfego, e também a questão, né, de interferências externas sobre a faixa de domínio. Assim como o sistema rodoviário tem uma faixa de domínio a partir do eixo da via, o sistema ferroviário também tem uma faixa de domínio. E o que acontece é que muitas vezes o que você vê culturalmente aqui no país é que nas adjacências da linha férrea você veja aí a implantação de novas construções, quanto que isso não é indicado. É necessário que a faixa de domínio da linha férrea ela esteja livre. Então, assim, com base nessa parte teórica, né, tem um pouquinho de prática também, que eu trouxe algumas formas de fazer uma análise do cálculo da capacidade, para com que a gente possa fazer uma práticazinha bacana. Então, vamos calcular um pouquinho, eu vou mostrar aqui algumas fórmulas, são fórmulas simples, que é uma simples aplicação dessa fórmula com base nos dados que você consegue colher do tráfego da tua linha férrea, tá? Então, eu tenho modelos analíticos, o primeiro estudioso na área de transportes para fazer, que começou aí a fazer essas análises da linha férrea, não era só construir a linha do trem e colocar um trem em cima, era necessário, Coulson percebeu justamente que era necessário haver um controle dessas linhas, né? Ele foi um dos primeiros aí a apresentar modelos de análise na caracterização do tráfego. Então, ele trouxe essa fórmula, né? Onde N é o número de pares de trens por dia para uma linha, né? E o denominador são os tempos. Eu tenho que determinar o tempo de transporte. No percurso, no sentido de ida, né? Que é o TI, no sentido de volta, que é o TV, e no tempo de espera, que é o TE, no cruzamento, para a liberação, para com que o veículo ele possa passar. Todos os três tempos, eles devem ser expressos na fórmula em minutos. No caso de trens de tração e composição diversa, e, consequentemente, tempos de percursos diferentes, adotam-se valores médios ponderados, ou seja, se eu tenho vários tempos de ida e vários tempos de volta, eu vou somar todos eles e tirar uma média. E aí eu consigo determinar o número de pares de trens por dia. Por que pares de trem? Porque ele vai e ele volta. Então, pares de trem. Coulson, depois de um tempo, ele viu que existiam outros fatores a se determinar, né, para eu determinar a quantidade de pares por trens por dia numa linha férrea, né? E aí ele verificou que além do tempo de ida, além do tempo de volta e no tempo de espera no cruzamento, às vezes também existe aí o tempo que a gente chama de blackout, que é o TB, que é um tempo um tempo de espera, né? Normalmente variando entre 2 a 3 horas por dia. Esse valor tem de ser deduzido do numerador para efeito da determinação da capacidade dessa linha. O que é esse tempo de blackout? Algum reparo mecânico, analisar se o trem está em condições de continuar o deslocamento. Então, também era necessário adicionar esse tempo de blackout. E esse casinho, ele é uma constante que é dada dependendo aí do tipo de locomotiva, do tipo de trem. Aí, depois, chegou um cara chamado Kondratyenko.
Eu, às vezes, penso que se um dia eu tiver um cachorro de novo, talvez eu coloque o nome dele não mais de Azimuth, e sim de Kondratchenko. Não é legal? Konda, vem cá, vem gostoso, vem cá, eu apertar aqui você. Oh, desculpa aí, foi mal. Em muitos países, né, esse tipo de modelo para analisar a capacidade, ele é mais utilizado na Europa, né, e lá eles não analisam por par de trem, e sim pela tonelagem bruta, que é a soma aí da carga útil e do peso morto, ou seja, aquilo que pesa o veículo, né, mais a carga que ele pode deslocar. E aí, o meu G é a capacidade da linha em tonelagem bruta. N é o número de trens por dia e por sentido. O alfazinho é a relação de tonelagem útil por tonelagem bruta, existe uma relação, tá? Você vai pegar o peso do veículo pelaquilo que a carga que ele transporta, que é a lotação bruta máxima do trem de projeto, e esse sigmazinho vai ser o fator de regularidade do tráfego que é dado numa tabelinha. E tem os modelos digitais, né? Que o mais utilizado no sistema ferroviário é chamado de teoria das filas. Quem trabalha, quem aí pensar, né, futuramente fazer uma pós-graduação na área, vai estudar muito essa questão da teoria das filas, né? O problema maior com esse tipo de programa é que os tempos obtidos são determinísticos e supõem um comando perfeito da locomotiva, enquanto que na prática, né, vimos os tipos de capacidade, os tempos de percurso são prováveis, com variações em função da via, do material rodante, da capacidade técnica disciplinar do maquinista e das condições climáticas. Então, ele é um modelo que ele é mais utilizado em programas, né, que fazem essa análise de capacidade das ferrovias. Tá? Aqui, eu coloquei aqui para vocês terem aí uma noção. Pode ser que eu passe uma questão, mas acho que não. Um outro tipo também de modelo digital, né, de se analisar aí através de programas, algoritmos e tudo, a capacidade ferroviária, determinando trechos, os parâmetros por trechos, né? Número de trem por um determinado período de tempo, o intervalo entre os trens, tempo médio de percurso, desvio padrão dos meus percursos, o coeficiente de variação. E aí você faz a aplicação da fórmula para você determinar a capacidade dia da minha linha, né? Também existem programas que utilizam ou esse modelo aqui. Também, no sistema ferroviário, eu posso analisar a capacidade de quantidade de passageiros por dia em vagões, né, em vagões de passageiros, onde que minha quantidade de passageiros hora sentido, esse casinho vai ser passageiros por metro quadrado de carro, cada vagão, cada tipo de vagão, ele é obrigado a determinar quantos passageiros por metro quadrado eles podem ser transportados. O L é o comprimento do carro, o N é o número de vagões, o H é o headway, que é o intervalo entre um trem e o outro, e eu não consigo ver aqui embaixo, porque esse negócio aqui me atrapalha. O M é a largura do meu veículo. Então, eu tenho largura e eu tenho o comprimento, eu tenho headway, eu tenho o número de carros, eu tenho a quantidade de passageiros por metro quadrado, e aí eu vou saber, então, a quantidade de passageiros por hora, por sentido, que eu tenho, meu veículo tem a capacidade, e a minha linha, né, o meu sistema tem a capacidade de transportar. O que mais? Também tem eu também posso analisar essa questão da capacidade de deslocamento de passageiros pelo tempo, né? Que nós chamamos aí de intervalo de segurança entre um trem e outro.
o T é o tempo de parada nas estações em segundos, o meu Vzinho é a velocidade máxima do trem, o meu A, né, o meu alfa é a aceleração desse meu veículo, o D é a desaceleração, e isso são determinados pelo Central de Controle de Operações, e o meu H vai ser, então, o intervalo de segurança, porque nos metrôs, eu preciso determinar esse intervalo para determinar a velocidade com que ele vai se deslocar para com que ele pare, receba os passageiros, ele já sai e logo em seguida já chega logo um trem. Então, ele é dado em segundos, né? Então, esse cálculo ele é necessário ser feito em metrôs, né, de grandes metrópoles, São Paulo, Belo Horizonte, Rio. Você não passa mais do que 5 minutos, 3 minutos aí aguardando um trem chegar para você poder fazer seu deslocamento. É muito rápido. E essa determinação de tempo é feita aí, e ela é intitulada aí como intervalo de segurança, né? Porque ela é determinada a partir da velocidade do veículo, por isso que você trabalha com a aceleração e a desaceleração do veículo por tipo de veículo, né? A aceleração e a desaceleração não é igual, né? Existem vários tipos de vagões de passageiros com as locomotivas para o deslocamento dos vagões de passageiros. Então, para determinados tipos, eu tenho uma aceleração padrão e uma desaceleração para eu poder fazer esse meu cálculo. Então, é importante lembrar que o aumento da velocidade média dos trens diminui os tempos de percurso, ilimitado pelas características de curva e de rampa do traçado, né, da geometria da minha linha. Outra coisa também, considera-se que tende também a aumentar o desgaste da via e o consumo de energia. Então, toda vez que eu aumento a velocidade média do meu trem, eu tenho que levar em consideração que eu estou aí levando a minha linha tem um desgaste, isso não seja interessante. Mas olha só, o desgaste de uma linha férrea não é um desgaste que acontece em um ano, né? A linha férrea ela tem uma vida útil muito maior do que a infraestrutura de outros sistemas de transporte. O aumento do trem em comprimento ou pela quantidade de vagões de volumes maiores é limitado pelo tamanho do desvio e das potências das locos. O que é que isso quer dizer? Eu preciso conhecer a geometria da minha via para eu saber qual é o veículo, né, o veículo mais indicado para eu trabalhar nos deslocamentos dessa linha. Não adianta eu pegar aí o vagão mais top, com a locomotiva mais top, se a minha linha ela não vai suportar esse tipo de veículo, porque eu tenho que trabalhar com uma margem de segurança para com que não ocorra aí nenhum, agora eu esqueci aqui, descarrilamento, para que não ocorra isso. E um outro fator também que é muito importante de se lembrar é que a redução da distância entre os cruzamentos diminuirá os tempos de percurso e permitirá mais trens por dia, o que eu já tinha falado. Quanto mais cruzamentos, quanto mais desvios, né, mais eu vou aumentar a capacidade da minha via. Porém, eu vou ter que ter um recurso econômico maior para que eu possa implantar essa infraestrutura. E aí, em uma contrapartida, eu primeiro tento trabalhar a parte logística, tentando aumentar essa minha capacidade, torná-la mais efetiva, do que fazer um investimento que possa ser que eu não vá ter aí um know-how econômico para poder atingir esse meu objetivo. Então, olha só, gente, eu trouxe esse slide de Halloween, porque nós estamos chegando ao final de outubro, Dia das Bruxas e tal. Então, espero que vocês tenham gostado dos meus slides, tá? E, para finalizar a minha aulinha básica, a ferrovia que leva ao sucesso é construída em cima de um solo de humildade, com pesados trilhos chamados erros, que somente são fixados numa linha reta com maciços pregos de perseverança. Ou seja, segundo Eduardo Siqueira Filho, não desista. Fiquem com Deus, vou deixar uma listinha de exercícios para vocês tentarem responder.
e até a próxima aula. Tchau!